Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando aqui Doutrina e Convênios, sessão 1, tá bom? Primeira sessão aqui, que é o Prefácio do Senhor. Tá bom? Lembrando do contexto histórico aqui, eles se reuniram em uma conferência e estavam discutindo se esses mandamentos, né, deveriam ser publicados, essas revelações, que hoje conhecemos como o livro de Doutrina e Convênio. Na época, quando foi publicado ali, era chamado Livro de Mandamentos. Tá bom? Então, após eles decidirem, né, que ia ser publicado, eles pegaram também e tentaram fazer, né, Oliver Cowdery e D. Higginson tentaram escrever o prefácio dessa obra. Porém, eles não conseguiram, e aí, então, pediram, oraram, né, se ajoelharem em oração ao Senhor, e aí o próprio profeta Joseph Smith, por meio de revelação, traz então o prefácio do Senhor. E então a gente estudou até o versículo 23 e hoje a gente continua do versículo 24 em diante, que diz assim, ó: Eis que eu sou Deus e disse-o, estes mandamentos são meus e foram dados a meu servo em sua fraqueza, conforme sua maneira de falar, para que alcancem entendimento. Então aqui quando ele fala, né, que eu sou Deus e disse, esses mandamentos são meus, ele está falando que esse livro, né, que antes era chamado livro de mandamentos, é dele, está provindo do Senhor para eles, tá bom? Esse que é o prefácio aqui, o contexto histórico. Bom, ele também falou, conforme a sua maneira de falar, para que alcance entendimento. Então, aqui, né, o prefácio, eu acredito que Deus, às vezes, ele dá algo como se fosse ditado, né? Por exemplo, essa sessão 1 aqui parece que é palavra por palavra o prefácio do Senhor, e muitas revelações em Doutrina e Convênio parece que vem palavra por palavra ali o que o Senhor está dizendo, mas também tem a maneira do Senhor iluminar a mente, e aí a pessoa vai conseguir entender e passar da maneira que a linguagem permite, tá bom? Porque o conhecimento de Deus é muito maior do que às vezes nós consigamos transmitir. Não, vou dar alguns exemplos aqui. Mas antes, o importante aqui é que ele está falando isso, tá bom? Que ele fala, né, conforme a maneira de falar, que esses mandamentos, ou seja, essas revelação foi dadas a Joseph Smith conforme sua maneira de falar para que alcancem entendimento. Então, não é um ditado, palavra por palavra. Existem algumas exceções que nós vemos em Doutrina e Convênio, que realmente é o Senhor, como se estivesse ditando ali, e Joseph Smith escrevendo. Também ele falou aqui, que o Senhor deu a eles, e nos versículos anteriores, aqui ele acabou citando também, ó, estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza. Então, novamente, ele citando as fraquezas nossas aqui, né? Ou até mesmo a fraqueza de Joseph Smith para transmitir a mensagem, tá bom? Então, como nos versículos anteriores, falando sobre pregar o evangelho, ele falou que seria pregado pelos fracos, né? Então, nós consideramos esses fracos que vão compartilhar o evangelho aqui. Então, tem alguns exemplos, porque o Senhor fala, eu vos revelei na maneira de vos falar, ou seja, cada um que o Senhor chama, ele vai se expressar da maneira que tem o vocabulário, tá bom? Inclusive no grupo de estudo, né, do Vem Segue, lá do Lucas Guerreiro, nós estávamos hoje, né, ontem, né, aliás, conversando sobre isso, né? Se uma pessoa for instruída, ela vai ter mais vantagem para falar, tá bom? Porque ela vai ter um vocabulário maior, vai ter como se expressar mais, tá bom? Mas Deus também, ele revela a sua vontade aos humildes também, tá bom? Então, aqueles que são poucos, eloquentes, né? Que não tem muito estudo e assim por diante. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui nas escrituras, tá bom? Lá em Amós, capítulo 7, versículo 14, Amós, né? Ele fala que ele não era muito culto, ele trabalhava com arado, né? E o Senhor chamou ele, tá bom, para pregar o evangelho. Então, ele pregou de acordo com o que ele podia pregar, pela vontade do Senhor ali. Tinha um homem chamado Amazias, né? Aliás, Amós, ele era um profeta do reino de Judá.
e ele sai do reino de Judá, porque ele foi chamado como profeta, e vai lá para o reino da casa de Israel, né? O reino de Israel, que era o reino do norte. E chegando lá, ele começa a profetizar, mas aí o povo não gosta, porque ele profetizava sobre destruição. Aliás, ele chegou lá compartilhando, né? A tal nação, por conta de seus pecados, vai ser destruída. Aí todo mundo batia a palma, né? E tal nação também vai ser pago pelos seus pecados. E eles batiam palma. E aí, quando ele chega na casa de Israel deles, aí eles não gostam, né? Eles vão ter que ser punidos pelos pecados dele, aí eles não gostam. E aí, então, a, Amazias, né? Ele pede, então, para Amós ir pregar lá, ó, vai pregar lá na sua terra, lá em Judá, não vem pregar aqui não, né? Então, Amós, ele diz o seguinte para ele aqui, Amós 7, versículo 14. E respondeu Amós e disse a Amazias, eu não sou eu não era profeta, nem filho de profeta, mas era boiadeiro e colhia figos bravo. Porém, o Senhor me tomou de trás do arado, me tirou de trás do gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza a meu povo Israel. Olha, né? O próprio Amós falou: olha, eu trabalhava com gado, né? E o Senhor me chamou, não era filho de profeta, né? Tinha uma linhagem de profeta, que eu era da tribo de Levi, nada disso, né? E o Senhor me tirou lá de trás do gado para vir aqui para pregar a vocês, né? Eu fui chamado por Deus. Então, ele não era uma pessoa tão culta, né? Que sabia muitas coisas para um vocabulário rico, tá bom? Às vezes um exemplo que eu gosto de dar é quando por exemplo, eu vou comprar carne no açougue, né? Quando eu vou comprar carne no açougue, eu já peço para cortar ali os bifes, ou se eu vou fazer um picadinho, né? Eu peço para já picar ali o tamanho que eu falo ali, o tamanho, e eles cortam lá do tamanho. E aí eu vejo que eles passam a faca ali, passa uma vez só, já corta ali bonito, né? Aquela peçona de carne, corta assim, ó, já vai o bife assim, inteirão ali, uma passada da faca. E por que eu peço para cortar lá? Porque minha faca não é tão amolada assim, né? Minha faca corta, mas é cega, tem que ficar insistindo ali, tá bom? E aí eu uso esse exemplo, que às vezes eu sou como uma faca que dá para cortar, mas tem que insistir ali, né? Então, quanto mais afiados nós estivermos, melhor é para que o Senhor nos use. Ou seja, nós somos instrumento na mão do Senhor. Eu sou uma faca, mas não uma faca de um corte tão bom. Então, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco ao Senhor, eu vou me afiando mais. Aí o Senhor consegue me usar de uma maneira melhor, tá bom? Então, temos o exemplo aqui de Amós, que era um profeta, excelente profeta, aliás, tá bom? Mas que ele foi tirado de trás do gado ali, tá bom? E ele fala sobre isso aqui. Então, era um profeta mais simples. Nós vemos alguns profetas assim. Agora, por exemplo, Isaías, ele já era, né? Ele era da corte do rei, já vivia lá. Então, quando ele é chamado, ele já tem um grande conhecimento na língua, né? Tanto que é o profeta aí que mais escreve quiasmos, né? É um tipo de literatura que se escreve ali, tá bom? Então, Isaías, ele foi chamado, a gente vê lá em Isaías capítulo 6, quando ele vê o Senhor e ele é chamado como profeta ali, ele começa então a profetizar ao povo e pregar, e aí nós temos o livro de Isaías. Não vou me estender no versículo, mas tem outros versículos que me veio à mente aqui quando viu essa parte de que o Senhor fala conosco na maneira da gente falar, ou seja, numa maneira que nós possamos entender, tá bom? Por exemplo, lá em 2 Nef 31, versículo 3, diz assim: pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. E aí a gente vê também lá em Éter, capítulo 12, versículo 25, quando Moroni, né, ele está fazendo um resumo do livro dos Jareditas, e ele se sente totalmente incapacitado de transmitir fazer o resumo daquele livro para a língua que ele estava escrevendo ali, né, no caso o egípcio reformado. Então ele se sentiu assim inadequado, e aí ele diz o seguinte aqui, ó, tu também nos fizeste
nossas palavras poderosas e fortes, a ponto de não a podermos escrever. Aqui é o problema dele falando, olha, para falar nós somos bons, mas na hora de escrever, a gente não consegue passar o papel que a gente está escrevendo aqui, né? No caso, nas placas que ele estava escrevendo. E aí, então, ele fala dessa deficiência, até porque o resumo do livro que ele está fazendo era dos Jareditas, e era um livro escrito riquissimamente, né? E ele falou, nossa, do jeito que está aqui, ele até faz esse comentário para o Senhor. Olha, as coisas que o irmão de Jared escreveu é tão boa que domina o homem que está lendo, ou seja, a pessoa sente o Espírito Santo forte ali, tá bom? E aí ele falou, e eu não consigo passar dessa maneira para o papel, até porque era uma outra língua, né? Uma língua com menos caracteres, então era mais difícil para ele fazer isso. Mas ele continua aqui, ó. Portanto, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza e tropeçamos por causa da colocação de nossas palavras. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Então, ele até ficou preocupado das pessoas achar que o registro não era verdadeiro por conta dele não conseguir escrever da maneira ali que poderia ser. Então, a gente vê que Deus ele chama tanto pessoas simples, né, no sentido de não ter muita escolaridade, como o próprio apóstolo Paulo já mencionou, né, os que são chamados não são inteligentes segundo o mundo, né, conhecimento segundo o mundo, mas são pessoas simples que Deus chama ali para fazer a obra dele. Mas também Deus chama, às vezes, pessoas bem cultas, como nós vemos aqui, Isaías, que era um deles. Continuando aqui, ó, Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 25 em diante. A gente vai voltar no assunto aqui, ó. E se errassem, isso fosse revelado. E se buscassem sabedoria, fossem instruídos. Então, ele tinha falado aqui que o Senhor dá revelação e a gente se expressa de acordo com a nossa língua, né? O Senhor fala na nossa língua para que nós possamos entender. E aí, aqui, fala que se nós buscássemos, obteríamos sabedoria, seríamos instruídos. Ele continua. E se pecassem, fossem repreendidos, para que se arrependessem. E se fossem humildes e fossem fortalecidos, abençoados do alto, receberiam conhecimento de tempos em tempos. Outra coisa também, o conhecimento é de tempo em tempo, não vem todo de uma vez a revelação. A gente observa que muitas coisas que nós compreendemos nas escrituras é quando nós estudamos por tópico, né? Por exemplo, sobre a expiação, tem várias partes, você estuda um pouco aqui, um pouco ali, um pouco ali, e aí você vai obtendo um testemunho maior e maior conhecimento sobre a expiação de Jesus Cristo. Então, é de tempos em tempos que ele revela. Lá em Isaías 28, versículo 9 em diante, diz assim: Quem, pois, me ensinaria o conhecimento? A quem daria a entender se o ouviu? Ao desmamado do leite, ao arrancado do peito, o que está acontecendo aqui? Em Isaías 28, está acontecendo o seguinte, né? O povo aqui, Isaías estava falando e eles não estavam compreendendo, tá bom? E aí Isaías está falando aqui, a quem vai ser dado o conhecimento? Ao desmamado, aquele que foi arrancado do peito? Ele continua falando aqui, ó. Porque é preceito sobre preceito, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali, conforme eu falamos, né? A revelação vem um pouco aqui, um pouco ali, e vai juntando tudo, tá bom? Pelos lábios de Gago e por outra língua falará este povo. Aqui é interessante, né, que ele fala, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, não, vocês não querem obedecer, né? Então vocês vão aprender pelos lábios de Gago, ou aqui no caso, por uma outra língua. Aqui significa que, já que vocês não estão me ouvindo, vai ouvir a Babilônia, vai ouvir os sírios vão vir e aí vão castigar, então essa é a linguagem do Senhor, o castigo viria e eles entenderiam, esse que é o sentido aqui, tá bom? Ele diz aqui, o qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não querem ouvir. Então ele estava falando justamente para que eles tivessem paz, refrigério, mas eles não se arrependeram. Então o Senhor teve que falar numa língua que eles conhecessem, já que o profeta falando, eles não obedeceu, mandou por meio da língua ali
da língua estranha, como ele falou aqui, ou seja, um povo que falava uma língua estranha, os sírios, os babilônios, e eles dominaram eles, e aí eles entenderam que eles estavam fora do caminho do Senhor. Continuando aqui ainda, né, falando sobre a maneira de falar, Isaías ele foi um profeta tão culto que as pessoas não entendiam muito bem o que ele dizia, tá bom? E aí a gente vê aqui, ó, Jacó capítulo 4, versículo 14, fala que justamente os judeus procuraram isso. Quando vinha uma pessoa falando simples ali, como Amós, eles não queriam ouvir, não davam ouvido. E aí Isaías veio falando de uma maneira mais complexa. E aí eles não entenderam também, tá bom? Até porque a gente observa que Isaías fala muito sobre o Messias, sobre Jesus Cristo, e os judeus ainda, né, a grande parte, não entende essas profecias como sendo a de Cristo, tá bom? Então, aqui em Jacó, o irmão de Nef, né, ele disse o seguinte, Jacó 4, versículo 14. Mas eis que os judeus eram um povo obstinado e desprezavam as palavras claras e matavam os profetas e procuraram coisas que não podiam compreender. Portanto, devido à sua cegueira essa que lhe adveio por olharem além do marco, terão que cair, pois Deus tirou-lhes a sua clareza e entregou-lhes coisas que não podiam entender, pois assim lhe desejavam, porque não desejaram, porque o desejaram, Deus o fez para que tropeçassem. Então, aqui mostrando, né, que eles desejaram coisas difíceis, então Deus chamou um culto lá, um Isaías, né, e eles não compreenderam. E não compreenderam não, nem tanto pela palavra de Isaías, mas por olharem além do marco. O marco é Cristo, tá bom? Então, se a pessoa estava olhando além de Cristo, ela se perde e não entende as Escrituras. Último versículo que eu vou ler aqui, versículo 29. Aí amanhã a gente continua no 30. Versículo 29 diz: Sim, e para que meu servo Joseph Smith Jr., depois de haver recebido o registro dos nefitas, e tivesse poder para traduzir, pela misericórdia de Deus e pelo poder de Deus, o livro de Mórmon. Então, aqui, mais uma vez, falando da tradução do livro de Mórmon, que foi pela misericórdia e o poder de Deus, né? Joseph Smith não sabia falar uma outra língua, mas ele fez a tradução pelo dom e poder de Deus, tá bom? Então, é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.